Olá, alunos! Vou estar aqui com mais um conteúdo de física, né? Essa aula tem como tema estudo dos gases. E os objetivos de nossa aula, pessoal, é identificar as grandezas que envolvem o estado físico de um gás ideal, a relação matemática entre as grandezas que envolvem a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal e distinguir transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas e interpretar gráficos de transformações gasosas. Aí eu pergunto para vocês, né, o que é um gás? Então, pessoal, vou falar aqui o que é um gás, né? Então, devemos considerar um gás de acordo com a teoria cinética dos gases, né? De acordo com essa teoria, podemos definir um gás como sendo um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade e tende a ocupar todo o espaço que ele é oferecido, né? Isto é, ocupa todo o espaço onde está contido, né? Algumas características para se considerar um gás, no físico de um gás, antes de falar que as moléculas ou átomos, né, as partículas desse gás vai estar afastada uma das outras, né? O movimento vai ser contínuo, né? Tenho característica, né, dos gases, que um gás é formado por partículas microscópicas que se encontram com movimento aleatório, né, são movimento contínuo. A única energia que essas partículas possuem, pessoal, é a energia cinética, que é a energia de movimento. As partículas colidem entre si com as paredes do recipiente através de colisões elásticas. Nessas colisões elásticas são colisões onde não existem modificação na energia cinética das moléculas, né? E o volume das partículas é desprezível frente ao volume ocupado pelo gás, porque existe espaços vazios, né? E estudando os gases, pessoal, devemos considerar, né, estudando aqui os gases, devemos considerar três grandezas fundamentais, que é pressão, volume e temperatura. Essas grandezas são chamadas de variáveis, né, de estado, porque elas influenciam grandemente nas suas propriedades e comportamento, né, nas propriedades do gás, dos gases, né, e também no comportamento. Por exemplo, só faz sentido mencionarmos o volume de um gás se fornecermos também qual é a sua pressão e a sua temperatura. E a pressão, na física, é o resultado da força exercida conjuntamente por suas partículas sobre a área do recipiente que os contém, né? Então, essa grandeza física, que é a pressão, expressa a força exercida sobre um corpo por uma unidade, né? Então, fisicamente, pressão é a relação, aqui pressão é a relação de força e área, né? Expressa aqui nessa equação. E as unidades que a gente costuma estudar aqui no estudo dos gases, pressão, né? A unidade Pascal, a gente estuda o milímetro de mercúrio, representado aqui por esse símbolo, né? mmHg, que a relação da unidade é 700 milímetros de mercúrio, que é igual a isso aqui em unidade Pascal. A atmosfera ao nível do mar, né, um atm, nós temos aqui a unidade representada por atm, um atm é igual a isso aqui em Pascal, e um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torto. Igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torto. Já que a variável de estado, volume, que é a grandeza que mede o espaço ocupado por um determinado corpo, nós temos as unidades mais utilizadas para essa grandeza, que é o metro cúbico e o litro, né? Representando aqui os símbolos.
Pessoal, 1 metro cúbico é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 ml. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 centímetro cúbico, que é igual a 1000 ml. Então, a temperatura é a quantidade de calor de um material, substância ou corpo, né? As unidades mais utilizadas para essa grandeza é em Kelvin, né? E graus Celsius. Então, se eu estou procurando aqui Kelvin, eu vou trabalhar com TK igual a TC mais 273,15, né? No Brasil, a escala Celsius ela é bastante utilizada, né? Ela é baseada nas temperaturas de fusão e na temperatura de ebulição. E as propriedades dos gases, pessoal, tem compressibilidade, né? E também difusão dos gases, né? Como, por exemplo, existe gente que tem olfato tão sensível que consegue perceber a aproximação de outra pessoa pelo perfume que ela usa, né? E também a expansibilidade. E agora a gente vai estudar as transformações gasosas, que é a lei dos gases. Nós temos 3 transformações gasosas, né? Estudando aqui as 3 transformações gasosas, que é a transformação isotérmica, representada por essa expressão matemática. Nós temos a transformação isocórica, que pode ser isovolumétrica, representada por essa expressão matemática, e também a transformação isobárica, representada por essa expressão matemática. Então, pessoal, vou estar aqui resolvendo a nossa primeira transformação gasosa, que é a transformação isotérmica, né? Se você puder observar aqui, né? Iso quer dizer igual. Igual. Né? E térmica quer dizer temperatura, né? E também é chamada de lei de Boyle. Na isotérmica, pessoal, nessa transformação isotérmica, as transformações gasosas envolvem variável de estado, que é volume, pressão e temperatura. As transformações isotérmicas ocorrem em temperatura constante, né? Nessas variáveis de estado, né, a gente tem uma variável, quando a gente tem as variáveis de estado na transformação isotérmica, uma variável é mantida constante e as demais sofrem mudanças, né? Então, aqui nessa variável de estado, a temperatura é constante, né? O volume ocupado por uma massa de gás é inversamente proporcional, pessoal. Aqui ele é inversamente proporcional, né? Quando a pressão aumenta, o volume diminui, eu posso considerar, né, que o volume ocupado pela massa de um gás é inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional, então eles são multiplicados, né? A pressão exercida sobre ele. Então a gente multiplica, né? Faz a expressão matemática e a relação entre essa transformação, dessa transformação entre pressão e volume, né? A expressão matemática representada, a representação gráfica é sempre uma hipérbole, né? O gráfico, né? Aqui é sempre uma hipérbole chamada de isoterma, né? Então quer dizer que a temperatura é constante. Cada pontinho que estiver aqui nessa isoterma, a temperatura é constante, né? Então quanto maior for a pressão, menor será o seu volume ocupado pela massa gasosa. Então, a relação matemática é essa lei, né? A lei da transformação gasosa quer dizer P vezes o volume 1, né? Pressão inicial vezes o volume inicial, que é igual a P2, que é o volume final, vezes o volume final. Onde eu tenho pressão inicial vezes o volume inicial, que é igual a pressão final vezes o volume inicial.
Você pode observar aqui o gráfico, temos aqui no eixo Y pressão e no eixo X o volume. Então a gente faz o cálculo dessa transformação gasosa. Fazendo aqui o cálculo, pessoal, vamos praticar agora. Um cilindro com êmbolo móvel contendo 100 ml de CO2 a 1 atm, mantendo-se uma temperatura constante. Quando eu falo em temperatura constante, eu estou falando em transformação isotérmica. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual. Então, a gente vai fazer o quê? Eu já sei que eu vou usar essa expressão matemática, que é P1, vezes V1, que é igual a P2 vezes volume 2. Então, eu vou começar aqui, eu vou tirar os dados do que está pedindo e depois eu vou jogar nessa expressão matemática. Quais são os meus dados? Quem é P1, que é a pressão inicial? Quem é essa pressão inicial? Então, vou ler aqui. Contendo o êmbolo móvel contém 100 ml de CO2. Quando eu falo aqui em 100 ml, eu estou falando no volume 1. Eu já estou falando no volume 1. Há uma pressão de 1 atm. Então, eu tenho aqui a pressão 1. Então, mantendo-se a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua, que aqui já é o volume 2, para que o volume 2 diminua, eu tenho que aplicar uma pressão que será a pressão 2, volume 2. Então, os dados é P1 é igual a 1 atm, volume 1 é igual a 100 ml, P2, quem é P2 eu estou procurando, P2, eu ainda vou encontrar. E o volume 2, pessoal, é 25 ml. 25 ml. Então, eu vou jogar aqui na fórmula, Eu vou colocar aqui P1 é 1, jogando aqui na fórmula. Vou jogar aqui na fórmula 1, vezes, botar um pontinho para representar. O volume 1 é 100, que é igual a P2, que eu estou procurando P2, vezes o volume 2, que é 25. Então, eu vou só fazer essa multiplicação. 1 vezes 100, que é igual a 25 P2. Eu posso isolar aqui, o P2. Vou colocar aqui P2. Faço aquela multiplicação para multiplicação por menos 1, para igualar aqui os sinais. Então, vai ficar 100 dividido por 25. P2, pessoal, vai ser igual. P2 vai ser igual, vou colocar aqui, viu? P2, o resultado. P2 vai ser igual a 4 atm, A pressão vai ser igual a 4 atm. Então, essa é a resposta. P2 igual a 4 atm. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Indo aqui, pessoal, praticando aqui mais uma vez, sem alterar a massa e a temperatura do gás, desejamos que o sistema ocupa um volume de 800 ml, Eu já tenho aqui o volume 1 a 2 atm, então eu também já tenho a pressão 1. Passa a ter a pressão de 0,8, que aqui é a pressão 2.
né? Então, o que é que está procurando? Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido. Então, eu estou procurando, pessoal, o volume 2, né? Estou procurando aqui o volume 2. Eu vou estar procurando. Então, qual é a expressão matemática que eu vou utilizar aqui da lei? É P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Então, eu vou tirar aqui os dados, colocar aqui desse lado, né, os meus dados do que está lá no meu exercício, os dados, e eu vou colocar P1. Quem é P1? Vai ser 800 ml? Não, vai ser 0,2 atm. Quem é o volume 1, pessoal? 800 ml, né? O volume 1, 800 ml. 800 ml. P2 é igual a 0,8 atm, né? Aqui 0,8 atm. E o V2 eu vou estar procurando. Então, você joga esses dados lá na fórmula e só faz a multiplicação, né? Aqui P1 é 0,2 vezes 800, né? Que é igual P2 0,8 vezes o volume 2 que eu estou procurando. E aqui eu vou fazer 0,2 vezes 800, vai dar 160, igual a 0,8 V2. Eu vou isolar aqui V2, né, isolando aqui, faço aquele jogo do sinal, que eu vou colocar 160 dividido por 0,8, que o volume 2, pessoal, vai ser o resultado aqui do volume 2. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui o resultado, que vai ser o volume 2 vai ser igual a 200 ml. 200 ml. Essa é a resposta. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Eu acho que dá para você entender, né? Aí, transformação isobárica, a lei de Charles e Gay-Lussac. Essa transformação isobárica ocorre a pressão constante. O volume ocupado por uma massa de gás é diretamente proporcional à temperatura, e o aumento da temperatura aumenta a energia cinética, que é a energia do movimento, das moléculas do gás. A representação gráfica, pessoal, dessa lei, essa lei quer dizer que o volume ocupado por determinado gás à pressão constante é diretamente proporcional à sua temperatura, onde T1 e V1 são as variáveis iniciais e T2 e V2 são as variáveis finais. Sua representação gráfica é sempre uma reta, como você pode observar aqui, no eixo Y o volume e no eixo X o T, que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin, viu, gente? Se a temperatura no exercício estiver em graus Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin, né? Essa é a representação matemática dessa lei, né? Que é por essa expressão, V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. A gente pode ir agora praticar, né? Praticando, pessoal. Nós temos aqui
Um recipiente com a capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura 25 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até a temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante, né, a sua pressão. O volume ocupado do gás a 87 graus Celsius será, ou seja, pessoal, esses 100 litros vai ser o que? Volume 1, né? Eu já encontrei aqui a uma temperatura, pessoal, que é a temperatura 1, né? E aqui a temperatura 2, né? Eu estou aqui com a temperatura 2. Como eu tenho que trabalhar com a temperatura em Kelvin, né? Tem que ser aqui igual a Kelvin. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou tirar os dados, né? Aqui vou tirar aqui os dados do lado. E eu vou colocar, pessoal, essa é a expressão que eu vou trabalhar, volume 1 dividido por T1 igual a volume 2 dividido por T2. Então, eu vou aqui para volume 1. Volume 1 é igual a 100 litros, né, igual a 100. Temperatura 1, pessoal. Temperatura 1 é igual a 27, só que eu tenho que transformar em Kelvin. Que estiver em graus Celsius, eu vou ter que somar com 273 para transformar para Kelvin, que vai dar 300, né? 300 Kelvin. 2, pessoal, é o que eu estou procurando. Ele diz aqui, o volume ocupado pelo gás a uma temperatura de 87 graus Celsius será. Então, eu estou procurando esse volume 2, né? Eu estou procurando, vou colocar aqui. E a temperatura 2... Essa temperatura 2, que eu vou trabalhar aqui, é igual a 87, né? Só que como eu tenho que trabalhar em Kelvin, eu tenho que transformar mais 273. 273, que vai dar igual a 60. E agora só eu jogar na fórmula, né? Nessa fórmula aqui, eu vou colocando aqui, que vai ser... V1 vai ser 100, dividido por T1, que vai ser 300. A V2, né, que eu estou procurando, dividido pela temperatura 2, que vai ser 360. Então, eu vou multiplicar aqui cruzado e já vou colocar aqui 300 V2 igual a 360 vezes 100. Agora, pessoal, V2 igual dividido por 300. Cortando aqui os zeros, né, eu posso fazer aqui a conta. Aqui, volume 2. Volume 2 igual a 120. Então, a alternativa correta vai ser aqui a alternativa D. Transformação isovolumétrica, pessoal. Iso quer dizer igual, né? E volumétrico quer dizer volume, né? Iso, igual e volume. Então, essa lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac, volume constante. A gente trabalha aqui com o volume constante. A lei me diz que a transformação isovolumétrica ocorre em volume constante e o aumento da temperatura provoca um aumento na pressão exercida pelo gás. Né? Então, a representação gráfica, né? A lei de Charles, a pressão ocupada por determinado gás com volume constante diretamente proporcional à sua temperatura, onde T1 e P1 são as variáveis iniciais e T2 e P2 são as variáveis finais. Sua representação gráfica também é sempre uma reta, né? É sempre uma reta, como mostra aqui o gráfico, quando eu tenho o eixo Y, pressão, e o eixo X, temperatura, que essa temperatura tem que ser em Kelvin, pessoal. Essa é a expressão matemática da lei, né? P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Vamos praticar aqui, pessoal.
Vamos praticar, pessoal. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius será, sem variar o volume, será. Então, um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius, pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando eleva a temperatura, né, eu vou elevar aqui a temperatura para 47 sem variar o seu volume. Então, eu vou trabalhar a expressão matemática, eu vou trabalhar com P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T1, e o seu volume é constante. Então, eu vou tirar aqui os dados, né? Vou colocar aqui P1, quem é que vai ser P1 no meu exercício, né? P1 vai ser 606 milímetros de mercúrio, né? Milímetro de mercúrio. T1, pessoal, quem é que vai ser T1? Vai ser essa primeira temperatura que está em 30, né? 30 graus Celsius. Só que eu tenho que transformar em Kelvin. Para transformar em Kelvin, vamos ter que somar com 273. Somando com 273 vai dar igual a 303 Kelvin. P2, pessoal, é aqui a pressão é que eu estou procurando, né? Essa pressão eu estou procurando, né? E T2 ele me deu que é 47, igual a 47 graus Celsius. Só que eu tenho que transformar. Eu vou somar, mas sempre vou fazer isso quando a temperatura estiver em graus Celsius. Se já estiver em Kelvin, você não precisa fazer esse somatório. Então, você vai transformar aqui que vai dar 320 Kelvin. Que é só você jogar na forma, que é P1. P1 vai ser 606 dividido pela temperatura 1, que é 303, que vai ser igual a P2, que eu estou procurando, né, dividido por T2, né, que é 320. Aqui você só faz multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando aqui cruzado, vai ser 303 P2 igual a 606, pessoal, vezes 320. 606 vezes 320 vai dar igual a 120. Então, eu vou P2, vou colocar aqui separado, vou repetir aqui novamente esse valor, dividido por 303. Quando eu vou dividir aqui por 303, a pressão aqui em milímetro de mercúrio vai ser igual a 640. 640 é a resposta. A alternativa correta é a alternativa E.